Saudações, pessoal! Professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nesta videoaula vamos abordar o ControlNet, que é um padrão, um protocolo de comunicação industrial. Vamos lá. Então, o ControlNet é o penúltimo padrão ou protocolo que a gente vai abordar na unidade 2, que é sobre a categoria de rede Device Bus. Vamos lá. Então, o ControlNet faz parte daquela ODVA, a Open Device Net Vendor Association, que a gente já abordou quando viu lá o DeviceNet, que é uma organização sem fins lucrativos composta por centenas de empresas que mantém, divulga e promove o ControlNet e outras redes baseadas no protocolo independente de e-mail, o SIP, Common Industrial Protocol, como o DeviceNet, Ethernet IP, CompoNet e, obviamente, o ControlNet também. Atualmente, mais de 300 empresas estão registradas como membros da ODVA. Bom, vamos às particularidades ou características do ControlNet. É um padrão aberto de comunicação serial para automação, é usado para aplicações de tempo crítico com características determinísticas, usa a tecnologia CTDMA, que é uma sigla para Concurrent Time Domain Multiple Access, ou seja, acesso múltiplo do domínio do tempo de forma concorrente, ou seja, cria slots de tempo para cada comunicação na subcamada MAC, para acesso ao meio compartilhado. Usa o modelo produtor-consumidor com características de multimestre. Bom, vamos ver com mais detalhes como é que isso funciona. Então, estruturação na camada física, ou serviços da camada física, equivalentes da camada física do ControlNet. A gente tem as topologias que o ControlNet pode utilizar. Então, são elas a linear, ou linha, tree, que seria em árvore, e star, que é em estrela. Sobre o meio físico, utiliza cabos, principalmente cabos coaxiais, por isso que está colocado ali Trunk Cable RG6. É um cabo coaxial semelhante a esse que a gente tem para antenas de televisão. Tá ali o desenho então do cabo coaxial, é aquele então que você sabe que tem um condutor no meio, bem no centro, e radialmente tem uma malha aqui, por fora, depois da isolação aqui tem uma malha por fora e depois outra isolação, Então, muitos chamam isso aqui de condutor de vivo, e esse aqui a malha, Então, obviamente o sinal é diferencial aqui entre o vivo e a malha, Esse aqui é utilizado em 95% dos casos, pode ser utilizado também fibra ótica, ok? Bom, assim como muitos outros padrões, o ControlNet utiliza algumas denominações para a rede, Então, aqui é chamado, o barramento aqui em coaxial é chamado de coax segmento, então segmento coaxial, aquelas partes que tem fibra ótica é chamada de Fiber Optic Link, com cabos então de fibra ótica, A conexão entre cabo coaxial e fibra ótica é feita através de um repetidor, chamado Fiber Repeater Module, e também a transposição aqui feita por um bridge, que é chamado assim, dessa forma. Cada derivação é chamada de TAP, tem terminadores em ambas as extremidades, e sempre tem uma derivação aqui, chamada spur, e os dispositivos são chamados de nodos, ok? Essa é a denominação do ControlNet. Bom, obviamente, que de acordo com essas características da camada física, a gente tem distâncias mínimas máximas
e número de dispositivos máximos de acordo com os comprimentos do barramento. Tá? Então está aqui colocado, então, comparação, né? Cabo coaxiais somente, fibra ótica somente e aqui repetições, né? Tá? Parte com cabo coaxial, parte com fibra. Tá? E o comprimento da derivação, né? Que é chamado aqui maximum drop length, né? Então, a gente pode ter barramentos de até 1 km, então 1000 metros, tá? Utilizando somente 2 dispositivos. Tá? Então, com 32 dispositivos, o tamanho máximo permitido é 500 metros. Tá? Com 48 dispositivos, o tamanho máximo do barramento diminui para 250 metros. E quando a gente tem de 49 a 99 dispositivos, que é o máximo, tá? Aí há necessidade da utilização de repetidores. Tá? Isso para fibra ótica. Tá? Desculpa, para cabo coaxial. Para fibra ótica, tudo depende da capacidade de repetição, né, dos repetidores, tá? E da fibra, obviamente, e da qualidade da terminação. Tá? Quando a gente utiliza a parte em cabo coaxial, parte em fibra, também depende dessa mesma as características do fibra ótica. E é regulamentado, é padrão, tá? Que o tamanho máximo da derivação é sempre 1 metro, não importa o número de nodos. Ok? Bom, os conectores e terminadores, então, né, utilizados no ControlNet, na parte de cabo coaxial, está aqui colocado, né? O conector é aquele BNC, tá? Esse aqui, né? Tá? Então vocês podem ver que é o mesmo conector que normalmente a gente tem para alguns casos de antena, né? Só que ele não tem aquela rosca, né? Aquilo para parafusar, né? Na verdade ele é um encaixe aqui que a gente tem, até por isso que tem essas abinhas aqui, né? Aqui no conector macho e aqui no... desculpa, esse aqui é o macho e aqui no conector fêmea, né? Vocês podem ver, né? Então tem essa abinha aqui, essa parte de fora encaixa nessas abinhas aqui, né? Ok? E o terminador é sempre um resistor de 75 ohms, que ele pode estar acoplado já no conector, como é o caso aqui, né? Vocês podem ver, né? Bom, os derivadores, tem alguns tipos de derivadores, né? Então, o derivador reto, tá? Do tipo T, que está aqui, né, em inglês, Straight T-Tap, tá? Esse aqui, derivador também é um reto, né, mas aqui na extremidade da conexão que ele é em ângulo, né, então por isso que está colocado aqui right angle, que é de 90 graus, T-Tap, Straight Y-Tap, então esse aqui tem o formato de Y, né, então vocês podem ver aqui é reto e a derivação é em Y, tá? E aqui derivação em Y e conector em 90 graus. Tá? Cada derivador desses vai ter sempre o derivador, obviamente, né? E o drop cable, que é chamado, que é a conexão, né? Vocês notam a presença dessas coisinhas aqui chamadas de balloon, tá? Isso aqui serve para casamento de impedância, ok? Bem simples. Né? Você sabe que normalmente se tem isso em cabos um pouco mais longos, né? Tá? Tem no HDMI também, tem no VGA, tem um monte de outros cabos, tem esses balloons, né? Serve para casamento de impedância. Ok? Aqui os repetidores, então, né? O repetidor aqui de cabo coaxial, repetidor de fibra ótica, tá? E repetidor também de fibra ótica, aqui, né? Dois tipos diferentes. Uma rede típica ControlNet, tá? Pode ser formada por diversos dispositivos. Aqui está um exemplo, né? Tá? Exemplo de dispositivos interconectados por esse cabo coaxial, né? Aqui vocês veem o barramento principal, né? Derivações, né? Tá? Daí depois um multiconector aqui, né? Tá? Conectando diversos dispositivos, outro conectado a outro multiconector e assim por diante. Tá? Então, obviamente, né, que o barramento principal aqui deve seguir aquelas regras de comprimento máximo, assim como as derivações, sempre no tamanho de 1 metro. Tá? Bom, como é que é a taxa de transmissão e de sinalização, ou seja, a codificação que tem
o ControlNet? O ControlNet utiliza sempre a taxa de transmissão de 5 megabits por segundo, tá? E utiliza a codificação Manchester. Então, né, lembre, né, a codificação Manchester é aquela que tem transição por zero, né, dentro do tempo de bit, né? Então, ela é balanceada, né, serve para sincronização. E pode-se colocar até 99 dispositivos na rede, tá? Mais o controlador. Esse é o limite. O controlador não é endereçado. Tá? Bom, eu havia comentado no início lá sobre o MAC, né? Tá? Que é o CTDMA, Concurrent Time Domain Multiple Access, onde há divisões de tempo, então, para comunicações. Tá? Então, aqui vocês podem ver, né? Claro que tem tempos, né, para cada estação se comunicar, mas esses tempos aqui, tem slots para as estações também, e tem 3 tipos de slots, né, que são colocados aqui, né? O chamado scheduled, ou seja, aquele que está programado, aquele que já foi pré-configurado. O unscheduled, que é aquele que não tem programado, ou seja, aquelas comunicações que são tipicamente aperiódicas, tá? E o que é chamado de Network Maintenance, tá? Que é para gerenciamento da rede. Tá? Alguma coisa aqui de sinalização de sincronicidade, alguma coisa do tipo. Tá? Então, sempre dividido em 3 partes. E, bom, um ciclo, então, tem essas 3 partes, tá? E se repete muitas vezes, como vocês podem ver aqui, né? Na figura. Ok? Para garantir o determinismo, o ControlNet é um protocolo de comunicação escalonado, que a gente chama de inglês no scheduled, tá? Projetado para a troca de dados cíclicas, né? Troca de dados de controle, né? Os ciclos ocorrem de acordo com o NUT, que é o Network Update Time, que podem ter suas configurações com intervalos de 2 a 100 milissegundos, tá? Esses intervalos são chamados de NUI, Network Update Interval, tá? Então vocês podem ver aqui, tá? Aqui está o NUI, o primeiro NUI, né? Tá? E tem essas 3 partes, ok? Bem simples, né? O NUT é parametrizado com a ferramenta de engenharia no momento que é da configuração da rede. Isso é bem lógico, né? Este parâmetro é transmitido na rede na porção de guard band, ou seja, todo mundo conhece qual é o tamanho do NUT. Pelo moderador, que é o dispositivo com o menor MAC ID da rede. Tá? Cada dispositivo possui seu próprio timer e o NUI para transmissão. Os pacotes de mensagens não ultrapassam sempre 510 bytes. Aqui eu coloquei pacotes de mensagens, na verdade são os quadros, né, do ControlNet. Tá? Usa 2 esquemas de trocas de mensagem, as chamadas mensagens desconectadas, que é usado para o estabelecimento de conexões e para mensagens infrequentes, que ocorrem menos, né, e de baixa prioridade. Estas sempre usam a porção do NUI chamado unscheduled, ou seja, não programada. Os recursos não conectados do dispositivo são gerenciados pelo UCMM, que é o Unconnected Message Manager. Tá? E as mensagens conectadas, tá? São usadas para dedicar trocas de mensagens cíclicas, periódicas, né, que tenham sido configuradas como transações frequentes de mensagens explícitas ou transferências de dados de entrada e saída de tempo real. E obviamente que essas mensagens conectadas, onde os dispositivos que estão trocando dados se conhecem, tá? Usam a porção, né, programada do NUI. Né? Bom, na camada de transporte, tá? O processo de abertura de conexão é chamado de Connection Origination e o nodo que inicia a conexão é chamado de Originator. O alvo da conexão é chamado de Connection Target. Tá? Então tem algumas nomenclaturas relativas aí ao ControlNet. No ControlNet há 2 tipos de conexões de mensagens, as explícitas e as implícitas. Vamos lá. Explícitas, mensagens ponto a ponto que facilitam a troca de mensagem no tipo solicitação e resposta. No inglês, né, request response. Alguém solicitando uma informação e o outro alguém respondendo a essa solicitação. Entre, obviamente, 2 nodos. Essas conexões são de uso geral e podem ser usadas
para acessar qualquer nodo. E usam a parte unscheduled, então não programável. E as implícitas são mensagens multicast por natureza, com dados de entrada e saída em intervalos regulares. E utilizam a parte programável do NUI, usando a capacidade total do modelo produtor-consumidor. Ou seja, quando o dispositivo informa, coloca essa informação, divulga essa informação, né, para todos. Ok? Bom, no ControlNet há diferentes tipos de dispositivos. Tem 3, na verdade, tá? E esses dispositivos são baseados nas capacidades de comunicação. Então, a divisão deles são baseados na capacidade de comunicação. O primeiro tipo de dispositivo é chamado Messaging Class. Tá? São dispositivos que suportam mensagens explícitas, não programadas, unscheduled, que são enviadas ou recebidas de todas as classes de produtos e que podem ser alvo de solicitações de conexões e podem também originar essas solicitações, mas não podem enviar ou receber dados programados de I/O. Exemplos desses dispositivos são computadores com interface de comunicação que fazem upload e download para IHMs, robôs e CLPs, na prática são configuradores, computadores com interface de comunicação e outro hardware que suporta a aplicação de IHM e que coletam dados de sistemas de controle, sistemas SCADA, por exemplo, e aplicações de software que não requerem resposta de I/O em tempo real. Tá? E, obviamente, ferramentas de configuração e diagnóstico. O segundo tipo de dispositivos são os chamados Adapter Class. Tá? São dispositivos que são alvo de solicitação de conexões I/O programadas de dispositivos da classe Scanner, que é a terceira classe que a gente vai ver agora na sequência. Eles não podem enviar ou receber dados de I/O em tempo real, a não ser que sejam solicitados por scanners, e também não pode armazenar ou originar a programação de transmissão de dados. Esta classe recebe solicitação de mensagens não programadas explícitas de todas as outras classes de dispositivos. Ela também pode trocar dados usando parte não programada com qualquer outra classe, mas não pode originar essas relações. Exemplos de dispositivos desse tipo, então, são I/O Rack Adapters, então dispositivos de rack de entrada e saída, são módulos de I/O, né? Produzindo e consumindo dados de entrada e saída em tempo real. Dispositivos de I/O que recebem dados de CLP e dispositivos que enviam e recebem dados da parte não programada de computadores ou CLPs. E por fim, a classe chamada Scanner Class. Tá? São originadores de conexões programadas de I/O para a classe de adaptadores, assim como outros dispositivos da classe Scanner. Esses dispositivos podem receber dados não programados de outras classes. Exemplos de dispositivos que fazem esse tipo de comunicação são os controladores, né, CLPs, e os controladores por software, né, emulados por software, que são chamados soft PLCs. Né? Bom, aqui um dispositivo para verificação de redes ControlNet. Aqui esse aqui, o Network Media Checker, tá? Que é um verificador, tá? Para ver se a rede está funcionando corretamente. Esse aqui é um dispositivo da Allen-Bradley, né? Uma fabricante americana, que é uma das principais produtoras de dispositivos ControlNet e um dos que mais incentiva o uso de ControlNet. Tá? É o NetLinks. Tá? Esse é o Media Checker da NetLinks. Tá? Bom, e nas camadas superiores? A gente parou no transporte. Tá? As camadas superiores são regulamentadas pelo protocolo SIP, que proporciona objetos, métodos e serviços para a troca de configuração padronizada de dados. O SIP a gente abordou lá no DeviceNet um pouquinho, a parte que eu consigo mostrar para vocês. Mais que aquilo que foi mostrado, infelizmente, não consigo mostrar, porque o SIP é bem fechado. Tá? Então, ControlNet se diz aberto, mas é aquela parte ali que eu estou mostrando. Então, configuração do meio físico, configuração da camada de lastro de dados e de transporte, né? Fora isso, o SIP que regulamenta e o SIP é fechado, ok? Bom, para a gente não ficar muito na teoria do funcionamento do ControlNet, tá? Que é uma rede
que não tem uma fatia do mercado muito grande, tá? Eu achei um videozinho da internet, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Desse canal, The Automation Show, tá? Que tem esse pesquisador aqui, tá? que demonstra o funcionamento do ControlNet e de alguns outros dispositivos da Allen Bradley. Tá? Ele tem montado ali, né? Tá um rack atrás dele, tá? E ele vai mostrar como fazer a configuração de um dispositivo ControlNet. Tá? O áudio desse pesquisador não é tão claro, tá? Obviamente ele fala inglês, tá? Mas o áudio não é tão claro, é por isso que em alguns pontos eu vou parar esse vídeo e vou fazer comentários com vocês, certo? Então vamos lá, vou mostrar o início do vídeo e vou parando. Vamos lá. Look at the Point.io cam, the overhead cam, we can see the Ethernet Point.io adapter that we set up in the last video. And to the left of that, we have the... Bom, pessoal, aqui ele tenta explicar esses dois primeiros componentes aqui, tá? Esse aqui é um link de Ethernet, vocês veem o cabo preto aqui de Ethernet, tá escrito aqui até IP address, tá? Esse aqui é um link com o computador, tá? Para comunicação do computador com o CLP, tá? Então esse dispositivo aqui está conectado ao CLP, tá? E assim a gente pode configurar o CLP através de Ethernet, com IP, TCP/IP. E esse outro dispositivo aqui é um dispositivo que tem entradas e saídas, então é um módulo de entrada e saída. E aqui sim, esse aqui é um dispositivo ControlNet. Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas está escrito aqui ControlNet A e ControlNet B, que são as duas conexões que tem, né? Então vocês podem ver aqui que tem um conector em 90 graus. Aqui não dá para ver a parte do cabo coaxial, mas aqui acredito que vocês conseguem ver o conector BNC, tá? E o que ele vai explicar mais para frente é que esse dispositivo ainda não está configurado, tá? E quando ele não está configurado, os LEDs ficam paradinhos aqui, tá? Não fica piscando nada, tá? Depois da configuração vai mostrar que funciona tudo ok, certo? Vou deixar rolar o vídeo aqui e depois eu continuo e comento de novo. Vamos lá. ControlNet Point.io. And there we have a IB4, an OB4E, and then I have a address reserve module, an ARM module there, just in case I want to add another module in the future. And we're going to set this up over ControlNet. And ControlNet really is not as hard as a lot of people make it out to be. I know it's kind of a legacy network these days, but... Bom, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, mas esse aqui é o CLP, tá? Esse é o CLP da Allen Bradley, tá? E é na conexão com esse dispositivo aqui, que esse módulo de I/O está, agora não sei qual é, esse aqui, né? Esse módulo de I/O está aqui e o CLP está conectado a ele, tá? Na rede ControlNet, tá? Se não me engano, não dá para ver direito, mas acho que é esse cabo aqui que está conectado lá, tá? Via ControlNet, tá? E aí ele vai mostrar como configurar esse dispositivo, então. Vamos lá. But, scheduling a ControlNet network, if you have all the devices on the network, is super easy with ControlLogix. Now, with the PLC-5, it was a lot of work. And with the SLC 500, I would tell people, don't do ControlNet with the SLC 500 because it was very difficult, in my opinion. I preferred remote I/O over ControlNet on the SLC 500. But with ControlLogix, really, the scheduling is just a couple of clicks. So let's go head through this. And now if you want to know a lot more about ControlNet, I mean, the reason I'm doing this course is I want to add Point.io ControlNet configuration to my ControlLogix course. I already have FlexIO and 1756IO in that course. And so I picked up some ControlNet, and I'm going to add Point.io on ControlNet and some other things. So this is just testing out the hardware I just recently purchased to make sure it all worked, and I figured I'd share it with you all. So with that said, let me go ahead and zoom in on the ControlLogix here, and you can see that last module right there. You see the IOs going on and off. Well, that is all being driven from this sequencer output. Now, we already did sequencers in a previous video, so I'm not going to cover that again. But in any case, what we want to do is we've set up
the Ethernet in the last video. Now in this video, we're going to set up the control net. So if we go over to RS Links, a couple of things we're going to want to know here. First of all, what kind of control net card do we have here and what slot is it in? So you can see mine is in slot 2 and I have a version 5, okay, Series D, okay. And then let me browse out here across the control net. Here you can see my ACNR for the point IO. Got a couple of modules out there. You can see my ARM, and then you can see I have my IB4 and my OB4E. Let me go ahead and right click on the adapter here and see what version it is. That's a version 1 or revision 1. Okay, and then over here, let's see, we have a 3, and this guy is a 3 as well. Okay, great. So with that said, let's minimize that and let's add that to our project. First thing I'm going to do is go offline. Bom, pessoal, aqui creio que vocês devem ter percebido, né? Ele comentou aqui que aqui estão os cartões de expansão e de comunicação do CLP, tá? Se não me engano, esse aqui é o que está escrito Control Net, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas depois eu vou deixar no link na descrição desse vídeo, tá? Que está disponível no YouTube, tá? Mas acredito que esse aqui que é o Control Net, tá? Vou deixar rolando aqui para vocês de novo. Okay, and then I'm going to close this up. First thing I have to do is add that control net module. Okay. Let's see, I got the CMB. Now in my course, it's already set up for 9 because you, as I explained in my course, you want to have your control net module, your scanning module, to be the highest address on the node. So I'm going to go ahead and make him number 9. And I have to give him a name because he's a network module, so I'll just call him CNET. And I got to change this. This is not a Series E. I have a Series D, and it was a 5, I believe. Excellent, okay. Yes, yes, yes. Great. Okay, slot 2, all right, node 9, all right, excellent. Okay, so now that that's done, I got to go ahead and add my point IO here. We had a 1734 ACNR. Okay, create. Ours was a version 1, that's good. I'm going to call this C.IO. Node, what node is he at? I think he's node 2. Let me just take a quick look, or I can look up on the camera. Yep, he's node 2. Okay, give him node 2. Viram ali, né, que ele colocou nodo 2, né? Ele está configurando o módulo Ethernet primeiro, né? Depois ele configura o Control Net, como vocês vão ver na sequência. And he was a version 1, all right. Chassis size, this is important. We need this to match what we're going to use. Now, I need only 3. I don't even need to put in the slot for the ARM module, except that because I have that module plugged in, I really should. So if I go over to RS Links, right, before when I first plug this guy in, one of the things I'm going to want to do is make sure that his configuration of his chassis is the right size, and I want to match that in RS Logix 5000. So here his chassis size is 4, 1 for the adapter itself, and then the input, output, and the address reserve module. So I'm going to make mine match. So let me go ahead and change that and make this a chassis size of 4. Okay. Yes. And okay. So now with that done, I'm ready to add in my 2 IO cards. I don't need to add in the ARM. So let's do the IB4. Agora ele está adicionando os 2 módulos de entrada, tá? Que estão naquele associados àquele módulo Control Net, tá? Então tem um módulo Control Net e aí ele configura quais são os módulos de I/O que estão nesse módulo Control Net. Espero que tenha ficado claro para vocês isso, né? Ele comenta agora um pouquinho no vídeo. Create, I think ours was a version 3. Yep, okay, good. And then we'll do the OB4E. OB4E. There it is. Create. Yep. Everything looks good there.
Perfect. Close. Now let me go ahead and save this. And now I'm going to extend this branch down. I'm going to type in move. I'm going to copy overlays output. I know I could have copied this instruction, but there's something wrong with version 20.05 of Logix. It crashes all the time. If you start copying stuff off rungs, I got to go back to 20.04. But in any case, let's see if we can't find our destination I/O. Hit the drop down here, and I called it CPIO. Yep, and it's slot 2 outputs is where we want to write the information to the output module, which I have wired to the input module. And I think we're good. I think that's all there is to it. Well, is that all there is to it? That is not all there is to it. You also have to create a ControlNet file and schedule the network. So how are we going to do that? Well, let me show you one way to do that. You can come in here and go to Properties of your CMB module. You can go to RS Networks. And we're going to call this, I don't know, we'll just call it PIO CNET. Okay. And we want to schedule the ControlNet network. Well, we're going to click on Apply first. Then we're going to click on this button right here, and this is going to launch RS Networks for ControlNet, which you absolutely must have to use ControlNet. You cannot schedule a network without it. In any case, you can see right here, it says that file doesn't exist, that PIO CNET. So, oh, I spelled it wrong. Look at this. Let me fix that. Yeah, so you absolutely have to have RS Networks for ControlNet to schedule ControlNet. I wish they had built it right in the Studio 5000 or RS Logix 5000, but they haven't yet. So let's go ahead and click on Yes. Remember, I clicked on here to open it up. And now it's going to bring up RS Networks. It's going to say, what do you want to do? Optimize and rewrite all connections? Yeah, sure. And that's all you have to do. So let me go ahead and close this. Okay, let me hit OK there. Let me go to Communications, Download. Download. And now, if we look at our point IO, we can see that it's working. The lights are now going on and off just like the Ethernet IO. So really, that's all you have to do to set up your ControlNet. Bom, pessoal, espero que esteja ficado um pouquinho claro para vocês, né? Ele mostra ali no final, né, os LEDs ali subindo e descendo, né, quer dizendo que ele fez a configuração correta, né? Importante mencionar aqui que ele utilizou pelo menos 3 softwares, tá? Um é o RS Logix, tá? Que é o que configura o CLP, o RS Links, tá? Que configura a rede, e o RS Networks, tá? Que também configura a rede, tá? Então, nódulos individuais, tá? Então, são essas as ferramentas de configuração que a Allen-Bradley tem, tá? Então, por isso que ele está mostrando para a Allen-Bradley, né, esses casos dessas ferramentas, certo? Bom, deixa eu só me corrigir aqui, né? No início do vídeo, acho que eu tinha falado que ele estava configurando esse dispositivo aqui, na verdade ele está configurando esse aqui, né, o 2, né, tanto que ele comenta ali o endereço 2, tá? Desculpa, então, falei errado no vídeo, certo? Vamos lá, seguindo. Então, tem, obviamente, diversos dispositivos ControlNet disponíveis, né? Tá? Vou mostrar para vocês alguns aqui, tá? Então, esse aqui, o HMS Networks, o NBox Compact Com, tá? ControlNet Slave Adapter Module, tá? Vou mostrar para vocês, então, esse dispositivo, esse hardware, né? Que é um nodo ControlNet. Bom, assim como no DeviceNet, ele tem um arquivo EDS associado, então Electronic Datasheet, né, como eu havia comentado, né? Então aqui é o arquivo de configuração que se carrega lá no software de configuração, tá? O NBus Compact Com ControlNet Slave Adapter Module, tá? Vocês podem ver aqui informações do dispositivo, tá? Um dispositivo genérico e os parâmetros de configuração dele, né? Quantidade de saídas, entradas e assim por diante, né? Que pode ser configuradas. Tá? Aqui a questão do Connection Manager, que eu havia comentado para vocês antes, né? Tá? O que é suportado de comunicações, né? Tá? Os estilos de comunicação, né? Que vocês estão vendo. Pode ver que é um arquivo bem mais curto que o
que a gente tinha visto, por exemplo, no Profinet, que era bem mais complexo, né? E aqui comenta, então, sobre as porções que cada parte do dispositivo pode utilizar para configuração, tá? Então, bem simples esse arquivo EDS aqui, tá? Aqui, mostrar para vocês um datasheet, então, do transceiver, então, que faz a parte de adaptação com o meio físico do ControlNet. Esse aqui é um da Texas Instruments, tá, que faz isso, então ControlNet Transceiver. Tá? O que ele tem? Ele tem lá os pinos RX e TX para comunicação UART, digamos assim, e aqui sai o ControlNet, né, em FX1 e FX3, se não me engano, são as saídas do ControlNet. Tá? Estão vendo aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo, FX1, FX3, aqui ó. The third signal receiver function provides a scale analog output which is proportional to the differential voltage between this output can be used for diagnostic purposes. Então, ok, esse aí mesmo. Tá? Aqui os limites, né, de operação desse transceiver. Bem simples, né? Vocês podem ver. E a saída aqui, como eu havia comentado, ó. Tá? Os limites de tensão utilizados, né? Vocês podem ver aqui, né? Tá? Para o TX e o TX barra, né? Para entrada, né? Aqui, os tempos, né? Relativos ao ControlNet, tá? De subida e descida, né? Vocês podem ver aqui na questão essa do transceiver, ok? Bom, bem simples, né? Só para mostrar para vocês a questão dessa do transceiver, certo? Isso aí. E por fim, mostrar um documento da Rockwell, também, que eu vou deixar disponível para os alunos do curso, né? Sobre o ControlNet, né? Tá? Então, System Overview aqui, fala um pouquinho sobre o ControlNet, e é justamente da onde eu peguei umas figurinhas emprestadas e algumas informações sobre o ControlNet, né? Vocês podem ver aqui a questão dos NUT, né? Tá? Configurações e assim por diante sobre o ControlNet, né? Bom, deixar disponível para vocês esses documentos, tá? Se eu achar esses link para esses documentos, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Certo, pessoal? Bom, sobre o ControlNet, era isso, né? Mais interessante vocês saberem as diferenças que ele tem para os outros do que propriamente as características dele, né? Tá? Então, como eu disse, é menos utilizado que os outros, né? Mais interessante vocês saberem como é que ele funciona, a parte básica. Infelizmente também a gente não tem nenhum equipamento desse no laboratório para fazer a demonstração. Certo? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Era isso sobre ControlNet.